Irmãos, nós falamos já sobre alguns dons. Nosso tema esse ano é ative o dom que Deus te deu. Nós não vamos seguir na ordem, porque nós não estamos seguindo na ordem aqui, né? Ainda que casualmente esses dois últimos serão pela ordem. Mas o apóstolo Paulo, ele fala de alguns dons, a partir do versículo 8, né? Ele fala: a uns é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e assim sucessivamente, até chegar no final lá, no versículo 10, sobre a interpretação das línguas. Então ele está mostrando aqui que as pessoas têm dons diferentes, que esses dons diferentes são dados pelo mesmo Espírito, e que esses dons diferentes, a cada um que é dado, né, para o que for útil, né? O apóstolo Pedro lembra muito bem isso, para servir os outros, para servir. Então, o dom, ele tem que ser útil, o dom, ele tem que servir. O dom não é para uma pessoa se inchar, porque se isso acontecer, meus irmãos, há uma falha espiritual muito grande. Então, o que nós temos que fazer? Cada um, como diz o apóstolo Paulo, procurai os melhores dons. Como nós falamos de sabedoria na semana passada, o Espírito Santo dá, mas nada impede de uma pessoa pedir. Se for da vontade de Deus em conceder, isso é com Deus. Por exemplo, esse dom do conhecimento. O dom do conhecimento, uma das pessoas que mais deve ser admirado pelo conhecimento na Bíblia, é um profeta, é o profeta Daniel. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Mas ele teve que pedir esse dom, porque até então ele tinha, meus irmãos, o dom da sabedoria, ele podia discernir sonhos, mas ele não podia chegar num conhecimento do profundo e o escondido. Por isso ele pediu para Deus, ele clamou a Deus, e Deus deu. Então nós temos que entender, olha, procure os melhores dons. Agora, hoje nós vamos falar sobre o dom do conhecimento, né? O que o dom do conhecimento faz em você e através de você. Se a gente conseguir hoje à noite, conseguir comunicar para vocês essas duas coisas, já vai ser de grande valia para nós. Então, o que o dom do conhecimento pode fazer em você e através de você. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite, tá? O que é o dom da palavra do conhecimento, né? O que é esse dom? Olha só, né? É quando Deus permite que você tenha um conhecimento ou a ciência de algum assunto relacionado com Ele, né? Ou as suas criaturas, especialmente os seres humanos. Então, por isso se fala o dom do conhecimento. A maioria das vezes que essa palavra gnosco está traduzido no Novo Testamento, às vezes nem está a palavra conhecimento, está a palavra ciência, né? Que praticamente é a mesma coisa. O objetivo desse dom, da ciência, né? Conhecimento para alguns fatos ocultos ou fatos que ainda estão por vir, correto? Conduzir a igreja, os crentes, a um maior conhecimento da vontade de Deus. Esse é um objetivo do dom do conhecimento, fazer com que a nossa igreja ela possa conhecer melhor a vontade de Deus. Então, se a pessoa traz um conhecimento e a igreja adquire aquele conhecimento, ela cresce na vontade de Deus. Aumentar, meus irmãos, o amor e a admiração dos crentes por Deus. Porque quanto mais você conhece a Deus, e isso é uma coisa que nós vamos aprender hoje, né? Quanto mais você conhece a Deus, Ele se revela para você, mais íntimo você vai se tornar dele, mas também mais amor e mais admiração você passa a ter desse Deus. Olha, nós temos uma música com as crianças, que é "Quão lindo é o meu Deus". E eu não sei quem escreveu esse corinho, né? Mas eu sei de uma coisa, eu sei que essa pessoa que escreveu esse corinho, ele tem uma profunda intimidade com Deus, para ele olhar e usar essa palavra: meu Deus, o Senhor é lindo. É uma apreciação,
é uma admiração. Dificilmente nós fazemos isso com Deus. Como Deus é lindo. E ele passa isso nessa música infantil, ele ou ela, né? Que fez esse cântico. O certo é que havia uma conexão, uma intimidade profunda desse autor ou autora com Deus. Então, o dom do conhecimento nos aproxima de Deus, nos enche do amor de Deus, de admiração e, além do mais, nos dá um profundo sentimento de gratidão por tudo que Deus ele tem feito, gratidão porque Ele faz as coisas e ainda vai fazer muitas coisas por nós. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais íntimo nós ficamos com Deus e mais nós o admiramos, tá? Então, irmãos, sobre esse dom do conhecimento, aqui no Novo Testamento, nós temos o dom do conhecimento como algumas revelações especiais. O Novo Testamento fala de algumas pessoas que receberam algumas revelações especiais. E é claro, se a gente for falar de uma pessoa, ninguém como Jesus, como nosso Senhor. Mas também, Ele era Deus e Ele era onisciente. Então, a plenitude do conhecimento está no nosso Senhor. Mas de uma forma especial, quando teve aquele problema na igreja com Ananias e Safira, então Deus, Ele deu um dom de conhecimento profundo para Pedro. Quando ele olhou e viu aquela situação e aquele casal falando que tinha vendido por tanto, mas era outro tanto, eles mentiram quando era mais fácil falar a verdade. O certo é que houve um conhecimento profundo de Pedro. Uma coisa, meus irmãos, que aqui, né, como é que você vai imaginar isso? E o Pedro, naquele momento, ele pôde olhar nos olhos de Ananias, pôde olhar nos olhos de Safira, não porque alguém tinha fofocado na cabeça dele, tá? Não. O conhecimento de muitas igrejas é esse, é em base de fofoca, de destruição do próximo, mas não era o caso de Pedro. Foi revelado pelo Espírito Santo. Ele diz isso, né? Você está mentindo para o Espírito Santo. Então houve um conhecimento. Também o Ágabo, por 2 vezes o Ágabo, ele é mencionado na Bíblia como profeta. A primeira vez, a gente chama ele do profeta do caos, né? Só tinha coisa ruim nas profecias dele. Então ele fala assim, vai ter uma fome aí na terra, e teve a fome na terra, né? De fato, isso aconteceu. E quando Paulo estava indo para Jerusalém, antes de ser preso, ele fez aquela encenação toda, e digo, olha, o dono desse cinto vai ser preso e tal, e Paulo já sabia disso também, né? O certo é que ele abria a boca dele e fazia todo mundo chorar. Mas era um dom do conhecimento que esse profeta, ele tinha, né? E esse dom também, meus irmãos, Paulo tinha esse dom. Ele está ali, Deus deu revelações especiais para ele, não só uma vez, mas muitas vezes, em muitas situações. Ele fala que, olha, Deus me revela a cada dia as tribulações que eu vou ter nos lugares que eu vou, mas naquele navio ficou evidente que Deus dava para Paulo um conhecimento especial. Então nós estamos falando de revelações especiais, tá? Em todas essas revelações, elas cooperaram para as pessoas refletir sobre a grandeza, sobre o poder, sobre o juízo de Deus, né? As pessoas, o amor e até o temor das pessoas por Deus aumentava e elas ficavam cheias de admiração por Deus. Em todos os casos, a intimidade com Deus melhorava, em todos os casos. Você vai ver aí que o santo temor tomava conta das pessoas através daquele conhecimento. Agora, o dom do conhecimento no Velho Testamento. E ali, irmãos, qualquer profeta do Velho Testamento, nós temos que admitir que Deus deu o dom do conhecimento para ele. Profecias eram conhecimentos profundos, que foram deixadas para nós, para nosso crescimento espiritual. Mas, quando nós falamos de pessoas com conhecimento, nós podemos citar o José. O José, meus irmãos, Deus dava conhecimento, ninguém conseguia revelar as coisas, ele ia lá e ele revelava. Então ele tinha esse dom do conhecimento. Não somente Daniel, mas Samuel, lembra? Olha,
O Saul está procurando, né? Como é que é? Os bois, né, que haviam se perdido. Jumento, isso, obrigado. Perdeu os jumentos. Não, calma lá, já achou, meu filho. Já foram encontrados, mas você não vai voltar para casa, não. Fica comigo. Então, irmãos, havia um dom de conhecimento diferente. Agora, quando nós olhamos para ele, nós olhamos para Eliseu, e de Eliseu, meus irmãos, esse último, tem uma coisa muito legal dele, é que é dito dele que ele era capaz de fazer o rei de Israel saber o que o rei da Síria estava pensando na cama, lá no quarto dele. Então esse é um conhecimento muito profundo, veja só, diferenciado. O José não tinha esse conhecimento, tá? Ele tinha o conhecimento de levar uma revelação para aquilo que era falado para ele. Então Eliseu, ele se sobressai aqui, né, nesse conhecimento, mas ninguém como o Daniel. Em todo o Velho Testamento você não vai ter uma pessoa como Daniel. Não, sabe, meus irmãos, na Bíblia, de fato, ele é diferenciado com esse dom. Ele recebeu o dom especial de conhecimento de todas as visões e de todos os sonhos. Isso já era um conhecimento assim profundo, de sonhos e visões, o que o igualava a José. Porque esse era o dom de José. E ele agora, então, Deus deu para Daniel esse dom, que era o mesmo de José. Agora, ele podia olhar para uma parede com aquelas letras escritas pelo próprio Deus, na língua de Deus. Todos os sábios foram lá e não conseguiram ler Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, ou seja, não conseguiam interpretar aquilo ali. Ele foi e ele deu o conhecimento, ele deu a interpretação. Agora, o conhecimento dele vai além. Por quê? Porque ele consegue interpretar, meus irmãos, interpretar não, conhecer o que uma pessoa está sonhando. É até diferente de Eliseu, porque de Eliseu é o que a pessoa estava falando no seu quarto, sozinho, o que ia fazer. Já no caso de Daniel, o que a pessoa tinha sonhado. E agora, isso aqui, meus irmãos, é uma ciência muito profunda, é um conhecimento muito profundo. Já pensou você conseguir saber o que o outro sonhou? Vamos falar a verdade. Se tem um cara que esquece de sonho, é eu. Às vezes você está sonhando uma coisa muito legal, né? Bah, e tal, né? Você não consegue lembrar. No outro dia, porque já vi o que eu sonhei, né? E assim, eu sou péssimo para lembrar do meu sonho. Agora eu fico imaginando um Daniel que consegue lembrar não, ele consegue, meus irmãos, saber qual é o sonho do rei Nabucodonosor. Isso é um dom de conhecimento, e muito profundo. E por isso, irmãos, nós temos que responder essa pergunta: o que o dom do conhecimento, ele fez em Daniel? Então, o que o dom do conhecimento pode fazer em nós? Quando a gente olha para uma vida como a de Daniel, e de todos os personagens da Bíblia, o que eu mais admiro mesmo assim é o Daniel. Eu gosto mais de ler outras histórias até do que do Daniel, mas personagens que eu admiro como homem, como uma vida íntegra, como uma vida justa, é o do Daniel. Não tem jeito de você ler a vida desse personagem, seja quando jovem, seja quando adulto, seja quando velho, em todas as fases da sua vida, ele mostra integridade, ele mostra um amor por Deus. Ele é um dos poucos personagens na Bíblia que Deus olha para ele e chama ele de servo amado. Qual dos personagens da Bíblia recebeu esse título? Daniel, servo muito amado. Olha só. Então, o que o dom do conhecimento fez em Daniel? Bom, deixou ele uma pessoa muito importante, isso eu sei, parabéns, né? Todos nós sabemos disso, que pelo conhecimento, por aquela sabedoria que Deus deu para ele também, né? Acumulou aí conhecimento e sabedoria, então você vê que ele conseguiu galgar posições altíssimas nos dois reinos
que ele, dois não, foi mais de dois, porque ele serviu a Nabucodonosor, ele serviu a Nabonido, ele serviu a Belsazar, ele serviu ao Dario, ou seja, muitos reinos ele serviu, e em todos ele foi muito bem sucedido, ele chegou no topo, e deve-se esse topo ao conhecimento. Agora, o que o conhecimento fez com ele? Irmãos, a gente falou, eu pensei em algumas coisas, mas a primeira coisa é que tornou ele uma pessoa mais próxima de Deus, mais grata. O conhecimento aproximou ele de Deus. E se o nosso conhecimento nos incha, jamais nós vamos ficar mais perto de Deus. Mas o conhecimento que Deus deu para Daniel aproximava ele do próprio Deus. Então, essa é a primeira coisa. É uma pessoa que aprendeu a reconhecer os seus pecados, as suas fraquezas. Se você olhar no livro de Daniel, fico pensando que pecado será que esse homem cometeu, não é? Mas olha lá no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 5, você lê assim, olha, nós pecamos, nós cometemos iniquidade, nós procedemos impiamente, nós fomos rebeldes, nós apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízos. É claro que ele fala como nação, mas ele está dentro dessa nação. Ele é um homem que reconhece os seus pecados, as suas fraquezas. Então, uma pessoa com esse dom de conhecimento, uma das coisas que ele passa a conhecer é que ele é uma pessoa má, que ele é um pecador. Ele passa a conhecer que ele não é melhor do que as outras pessoas. E aqui, meus irmãos, deixa ele mais humilde. Sabe que quando teve aquele desafio no capítulo 2, dado pelo rei Nabucodonosor, olha, quem desvendar o meu sonho, falar o sonho e contar a interpretação, eu vou encher de presentes, eu vou honrar, né? E aconteceu isso de verdade. E, meus irmãos, ele procurou ajuda dos amigos, nós estamos estudando isso com a molecada ali em cima, ele procurou ajuda com os amigos, e pouco tempo depois Deus deu a revelação, pronto, agora ele detém o conhecimento. E o que as pessoas costumam fazer quando detêm o conhecimento? Se tornam arrogantes. Não tem nem paciência para ouvir mais ninguém, sabia? Eu já vi pessoas aqui dentro da igreja, quando uma pessoa vai pregar, ou eu mesmo vou pregar, fechava a Bíblia. Como se não precisasse mais ouvir a palavra de Deus. Mas eu acredito que isso tem em toda a igreja. Porque o conhecimento em algumas pessoas incha as pessoas. E aí esse homem, ele tem um conhecimento que ninguém tem. E ele chega no rei e já começa falando assim, né? O rei tira sarro dele, fala, quer dizer que você tem o conhecimento, né? Ele fala, rei, aquilo que o senhor pediu, os homens não conseguem saber. Ele não consegue, os seres humanos não detêm esse conhecimento. E de fato, olha meus, ele livrou a cara de todos os sábios que não sabiam. Ele podia chegar a dizer, eu sei, eu tenho conhecimento, né? Mas ele disse, olha, ninguém neste mundo tem esse conhecimento, mas tem um Deus lá no céu. Quando você olha o capítulo 2, ele fala exatamente isso, né? Ele fala, olha, tem um Deus lá no céu, no versículo 28, que revela os mistérios. Então esse Deus é que revela os mistérios. Mas ele é mais profundo ainda na sua humildade. No versículo 30 ele fala assim, a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes. O que é isso, senão o dom do conhecimento, que faz uma pessoa reconhecer que é uma pecadora, e faz uma pessoa reconhecer que ela não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que nenhum ser vivente, rei. Eu não sou melhor. Olha a diferença do dom do conhecimento que Deus dá, daquilo que eles chamam de conhecimento hoje. Ele se torna humilde, ele se torna uma pessoa mais humana,
porque tem que ser muito humano para olhar numa situação de vantagem sobre todos os outros sábios, todos os astrólogos, sobre todos os caldeus, sobre todos os magos. É a hora de pisar na cabeça de todos eles, é a hora de humilhar o conhecimento, olhar e dizer: neste mundo, nem eu, nem ninguém é capaz de fazer isso. Tem que ser muito humano para ter aquele sentimento, como é que fazer? É empatia que fala, não me lembro a palavra, mas de olhar e dizer assim: olha, aqueles homens que não revelaram o seu sonho, eles não têm culpa de nada. Tem que ser muito humano. Quando ele foi pedir oração para Deus, meu Deus, me dá a revelação, me dá ele podia falar assim: me revela, Senhor, para mim não morrer. Não, se você olhar, não foi isso. Lá no versículo 18, né? Aqui diz assim que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante de todos os sábios da Babilônia. Tem que ser muito humano para pensar nos amigos, tem que ser muito humano para pensar em pessoas que estão disputando uma vaga com você naquela universidade, estão disputando uma vaga com você lá no serviço, no seu posto de trabalho. Olha, tem que ser muito humano para pensar em todo mundo ao mesmo tempo. Mas o conhecimento, o dom de conhecimento, aquele que Deus dá, faz uma pessoa mais humilde, reconhecedora dos seus pecados, faz da pessoa mais humana, faz da pessoa mais amorosa. Aí ele sobe, o rei exalta ele, e ele se torna o governador dos governadores, o ministro dos ministros, o homem mais importante do reino depois do rei. E o primeiro pedido que ele faz, aqui no capítulo 2, no versículo 49, Daniel pediu ao rei que constituísse sobre os negócios da província da Babilônia os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, irmãos, o conhecimento aumenta o nosso amor pelas outras pessoas, a nossa compaixão pelas outras pessoas. Uma pessoa mais fiel, e o conhecimento fazia dele uma pessoa cada vez mais fiel, porque quanto mais humilde na presença de Deus, mais fiel essa pessoa fica, com desejo de conhecer o Senhor mais e mais. Já eu falo sobre isso. Agora, isso é o que o dom do conhecimento fez em Daniel. Agora, o que o dom do conhecimento fez através do Daniel. Então, irmãos, quantas pessoas foram livradas da morte por causa do conhecimento? Todos os sábios, e tinham muitos, todos os magos, e eram em centenas, todos os astrólogos, todos os caldeus, ele está na Babilônia, quantos caldeus não tinham? Haviam muitos sacerdotes caldeus, e ele teve piedade de todos eles, muita piedade. Então, livrou a si mesmo, seus amigos e os outros sábios também. O conhecimento que você tem de Jesus, o conhecimento que você tem do amor de Deus, do amor de Cristo, pode livrar muitas pessoas do inferno. Então a pessoa fala, tem o dom do conhecimento, a gente já fica pensando, então ele deve ganhar muitas almas, porque ele conhece coisas profundas que ele pode transmitir, e muitas almas podem se entregar a Jesus, livrar pessoas do inferno. Com o conhecimento ele deu consolo, ele deu conselho a corações desesperados. Só esse rei Nabucodonosor ficou doente praticamente 2 vezes, tanto no capítulo 2, quanto no capítulo 4, quando ele sonhou com a grande estátua, e no capítulo 2, ou quando ele sonhou no capítulo 2, na grande estátua, e capítulo 4, quando ele sonhou com a grande árvore. Olha, esse conhecimento, meus irmãos, foi dado com uma base de consolo, sabe, de conselho. Ele colocava as palavras como um bálsamo no coração do rei, principalmente no capítulo 4. O capítulo 4 praticamente dizia: rei, você vai virar um bicho, você está lascado, você está em maus lençóis. Quando o rei contou o sonho para ele, o Daniel ficou 1 hora calado, em silêncio, assustado, com os olhos arregalados. E o rei disse: fala, pode falar, fala. E ele disse: rei,
que isso aconteça com seus inimigos, não com você. Aí ele conta a interpretação, fala tudo. E depois ele fala para o rei: escuta o meu conselho, rei. Se arrepende dos seus pecados. Olha o amor que esse homem tinha pelo seu rei. Mas o consolo, o conselho, né, para um coração desesperado. E aí, meus irmãos, engrandece o nome de Deus. Isso é uma coisa que o conhecimento faz. Ele leva o nome de Deus a ser engrandecido. Todos os reis que tiveram contato com Daniel, eu posso colocar aqui os amigos de Daniel, eu posso colocar aqui até, meus irmãos, os desafetos de Daniel. Como assim os desafetos? Porque no capítulo 6, os desafetos de Daniel falam: olha, nós não vamos conseguir incriminá-lo se não for alguma coisa relacionada ao seu Deus, né? A sua fé. E aí quer dizer, o que exaltava a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, o conhecimento de Deus, o quanto mais Deus dava conhecimento para Daniel, mais ele usava aquele conhecimento, e as pessoas das quais ele se aproximava davam glórias a Deus. Deus, ele era glorificado. Eu falei para vocês de Nabucodonosor. Ele engrandeceu a Deus por 2 vezes. Olha, no capítulo 2, ele diz assim: certamente, Daniel, né, o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então, irmãos, ele não falaria isso se o Daniel, antes de tudo, não tivesse dito para ele: eu não sei de nada, rei, quem sabe é Deus que está nos céus. Agora pense bem, se você recebesse uma revelação, e agora você é o detentor do conhecimento, você não precisa mencionar que foi Deus que revelou, né? Aquele homem não acreditava em Deus, ele nem gostava de Deus, era só ficar quietinho, falar assim: não, eu sou sabidão mesmo, né? Né? Tomei fosfosol. Não, ele fala de Deus, ele fala: é Deus que me dá a revelação. E aí, quando ele fala isso, ele incentiva o Nabucodonosor a dizer isso, a dizer: o vosso Deus é Deus dos deuses, o vosso Deus é Senhor dos reis, revelador dos mistérios, Senhor dos reis. Ele também era um rei. Então Deus foi glorificado por Nabucodonosor. Mas é no capítulo 4, irmãos, que eu acho que tem uma das declarações mais lindas sobre Deus na Bíblia. De um ser humano falando sobre Deus. E isso só foi possível porque Daniel usou o seu dom do conhecimento de uma forma amorosa, de uma forma preciosa, de uma forma afável, de uma forma em que aquele coração fosse consolado e aconselhado. E aí então ele diz aqui, são mais do que esse versículo só, o 34, né? Capítulo 4, versículo 34. No fim daqueles dias, ou seja, que ele tinha virado bicho, né? Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. A primeira coisa que Nabucodonosor fez, depois que ele deixou de ser um bicho, ele fala: eu bendisse o Altíssimo. Sabia que Abraão chamava Deus de Altíssimo? E louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Capítulo 4, versículo 35 agora, tá? Para você poder abrir a Bíblia um pouco aí. Capítulo 4, versículo 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga o que faz. Parece um profeta falando. Não é um profeta, é um rei. É um rei que o Daniel estava tentando salvar a alma dele. Versículo 36, no mesmo tempo tornou a mim o entendimento,
E para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores. Eu fui restabelecido no meu reino e a minha glória foi aumentada. Agora eu, Nabucodonosor, eu louvo, eu exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade. Seus caminhos, juízo. Ele pode humilhar aqueles que andam em soberba. E ele pensava nele mesmo quando ele falava isso. É ou não é uma das declarações mais preciosas sobre Deus? E como é que ele chegou nessa conclusão? Pelo dom do conhecimento de Daniel. Quando Deus dá o verdadeiro dom do conhecimento, essas pessoas levam outras pessoas a glorificar a Deus. O rei Dario, muitos anos depois, e já estava velhinho o nosso Daniel, mas serviu também. O rei Daniel também o engrandeceu. Ele era o rei Dario. Ele era mais maleável do que o Nabucodonosor. Mas mesmo assim ele fala umas coisas muito interessantes aqui. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Eles conheciam o Deus de Daniel. O conhecimento fazia com que as pessoas exaltassem o Deus dele, o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não pode ser destruído. Nabucodonosor disse isso também. E o seu domínio durará até o fim. O Nabucodonosor disse isso também. Mas tem coisa que o Nabucodonosor não disse. Ele salva, ele livra, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e ele livrou o Daniel da boca dos leões. Daniel, servo amado, dar-se-ia o caso que o teu Deus, aquele que tu continuamente serves, podia ter te livrado da boca dos leões? Aí aquela vozinha sai lá de dentro: ó rei, vive para sempre. Estou aqui, estou vivo. Deus fechou a boca dos leões. Não é maravilhoso isso? Aquele testemunho gerou essa declaração de salvar, de livrar. Então esses reis, eles descobriram que Deus é maravilhoso, por esse conhecimento que Deus tinha dado para Daniel. Então, meus irmãos, o dom do conhecimento faz isso conosco, nos coloca em harmonia com Deus. Nós começamos a participar da clareza das coisas que Deus olha. Olhou Deus tudo que fez lá no capítulo 1, de Gênesis. Então, será que nós temos olhos para ver as coisas que Deus faz? Isso mostra um pouco do nosso conhecimento sobre Deus. Nós começamos a participar dos juízos, da consideração de Deus, considerar cada uma das suas criações como boa. Nós fazemos isso. Então o dom do conhecimento faz você olhar para uma pessoa e ver que a alma dela pode ser salva, mas é uma pessoa muito ruim, mas é uma pessoa muito má, mas é uma pessoa indigesta. Mas aí você passa a ver aquela pessoa também com uma imagem e semelhança de Deus. Deus criou essa pessoa também. Considerar a criação do primeiro casal como muito boa, ou seja, a parte mais importante da criação. Bom, Deus fez isso, ele olhou e disse: é muito bom isso aqui, o homem, a mulher, tá bom. E nós consideramos os nossos semelhantes como uma coisa boa que Deus criou? Não, mas nós somos pecadores. Eu sei, não estou falando disso. Temos pecado, o homem é todos pecados, precisam da glória de Deus. Mas você se considera melhor do que ele? Considerar o pecado como grave, como ofensivo, porque é assim que Deus vê o pecado. Então, olha, o dom do conhecimento nos coloca em harmonia com Deus. Hoje fala-se tanto desse conhecimento, que está afastando as pessoas das coisas espirituais, está afastando as igrejas da verdade, falando que aquilo que é pecado não é mais pecado, que aquilo que é errado agora é certo. Veja, isso é o conhecimento da atualidade,
Mas não, o verdadeiro conhecimento, o dom do conhecimento, sempre vai considerar o pecado como grave, como ofensivo, vai considerar que Deus tem um plano, desde o começo deste mundo, para salvar os pecadores. Então, irmãos, a igreja que tem esse conhecimento, os irmãos que detêm esse conhecimento, vai começar a ter uma harmonia de olhar e juízo, vai olhar as coisas como Deus olha e vai começar a julgar as coisas como Deus julga. Mas tem uma coisa importante, irmãos, só o conhecimento não basta. Sabia disso? O apóstolo Paulo nos ensina muita coisa, e Daniel também. O conhecimento ele tem que estar misturado. Ele tem que estar misturado com humildade. Eu acho que não precisa a gente falar muito sobre isso, porque a gente já viu na vida de Daniel. Como assim, pastor? Uma pessoa que tem o conhecimento, nós já vimos, ela vai se tornar mais humilde. Mais humilde. E se ela começa a ficar arrogante, se ela começa... Bom, isso não é o dom do conhecimento. Isso é apenas o conhecimento de algumas coisas. Ele precisa ser misturado com o amor. Agora, abre em 1 Coríntios, eu quero ler esse texto aqui. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo começa a falar sobre esse caminho mais perfeito, né? Esse dom especial que é o dom do amor. Então, ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13, e versículo 2. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento. Bom, esse aqui, ele está falando que se ele fosse uma pessoa com mais conhecimento que o Daniel, né? Então ele está dizendo assim, ainda que eu tivesse todo o conhecimento e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que eu transportasse os montes e não tivesse amor, eu não seria nada. Eu não seria nada. Conhecimento sem amor é nada. Quando você não pode olhar para as pessoas e amá-las com o conhecimento que você tem, você é nada. Você é um metal que soa, você é um sino que está lá tinindo, né? Não é isso que fala o versículo 1? Como um metal que soa ou como um sino que tine. Você não é nada, você é um barulho nesse mundo, um barulho que se acaba. Um barulho de bumbo, bum, acabou. O que tem dentro do bumbo? Nada, absolutamente nada. O bumbo dentro dele é vazio. Eu sei porque eu já toquei bumbo na banda, né? Tem nada lá dentro. Olha só, conhecimento sem amor. É o que esse mundo oferece para as pessoas, um conhecimento sem amor. Mas não é o dom do conhecimento, da palavra do conhecimento. E o conhecimento ele precisa estar misturado com a bondade. No livro de Romanos, no capítulo 15, você só vai um pouquinho para trás. Aí no capítulo 15 do livro de Romanos, no versículo 14, diz assim, eu próprio, meus irmãos, eu estou certo a respeito de vós, que vós mesmo estáis cheios de bondade e cheios de todo o conhecimento, para poder admoestar uns aos outros. O que você faria se você tivesse o conhecimento do pecado das outras pessoas? Você teria misericórdia, compaixão e bondade do jeito que está escrito aqui? Pois Paulo está dizendo, eu sei que vocês estão cheios da bondade, cheios do conhecimento para quê? Para admoestar, para poder ensinar, corrigir, redarguir uns aos outros. Então, o conhecimento sem essas três coisas aqui, ele não existe, sem humildade, sem o amor, sem a bondade. Então, o conhecimento que vem de Deus está misturado com essas coisas. Sem esses elementos, o conhecimento, eu digo que ele é muito perigoso, porque faz da pessoa uma pessoa soberba, sem valor, tá? Como Jesus falava dos doutores da lei. No livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 52, tinha um pessoal lá no tempo de Jesus, olha só, eu vou ler aqui para vocês.
Ai de vós, doutores da lei, vocês tiraste a chave do conhecimento, vós mesmo não entraste e impediste os que entravam. Bom, isso em todo sentido, até no reino dos céus. Esses homens conheciam profundamente o Velho Testamento. Meus irmãos, alguns judeus são capazes de recitar livros do Velho Testamento que você ficava assim até hoje. Eles vão para as sinagogas, eles ficam horas lá recitando textos, salmos bíblicos, talvez a Torá inteira. A Torá inteira é Gênesis, é Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eu fui para a sinagoga, alguém falou, não pode entrar ali não. Eu falei, como não pode? Isso é uma igreja. Deve poder, né? Aí abriu a porta. Quando abriu a porta, eu já estava lá dentro. Eu entrei lá dentro, eu senti um treco na minha cabeça. Pá! Né? Me tacaram aquele bonezinho aqui na cabeça. Aqui. Bom, já estou carimbado, judaicamente carimbado aqui, né? Fizeram uma cara muito feia para mim, sabe? Eu não me senti amado lá dentro não, sabe? Principalmente por aquele golpe, assim, por trás, para me colocar aquele... Como é que chama aquilo? Kepar, né? Kepar. Mas eu fiquei olhando, sabe? Eu olhava para eles, ninguém quase olhava para mim, era um desprezo total. Aí eu vi um armário enorme lá, e naquele armário tinha uma Torá enorme também, né? Mas todo mundo ficava assim com a cabeça o tempo todo assim com a cabeça, o tempo todo, que se você começa a olhar, você fica meio tonto, você cai lá, né? Você sai de lá assim também, ó, igualzinho ele, né? Você pensa que não, você sai desse jeito. Mas eles não conseguiram encontrar Cristo até hoje. Estão entendendo? Detém a chave do conhecimento. E eles pensam que tem a chave do conhecimento. Eles imaginam isso. Mas Jesus está dizendo, vocês não deixam ninguém entrar no céu e impede as pessoas de entrar. Então, sem a humildade, sem o amor, sem a bondade, esses elementos, meus irmãos, em falta, o conhecimento ele é perigoso. É por isso que muitas pessoas que têm muito conhecimento são pouco usadas por Deus, por causa da arrogância. Você pergunta quantas almas consegue alcançar tamanho conhecimento? É melhor perguntar assim, quantas pessoas eles conseguem afastar com esse conhecimento? É maior o número das pessoas que são afastadas do que aquelas que são ajuntadas numa congregação. E agora eu quero falar para vocês do maior conhecimento que alguém pode ter neste mundo. O maior conhecimento que alguém pode alcançar. E aí nós temos o apóstolo Paulo falando para os filipenses, conhecer a Cristo é o supremo conhecimento. Não há conhecimento maior do que conhecer a Jesus. Olha só Paulo dizendo, né? Eu considero tudo como perca, tudo o que ele ter sido nascido um israelita, circuncidado ao 8º dia, ter crescido de uma forma farisaica, extremamente farisaica, né? Um doutor da lei, um homem muito, sabe, muito posicionado na religião dele. Ele está dizendo assim, eu considerei tudo isso como esterco, eu considerei como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Todos os anos que ele passou na universidade lá de Jerusalém, a Universidade de Harvard, né? Tudo isso não tem valor nenhum se não conhecer a Cristo. A pessoa vai pegar aquele grande diploma, aquele grande conhecimento e vai queimar aquele diploma junto com ele no inferno. Olha só, conhecer a Cristo é a suprema grandeza. Eu vou ler de novo. Considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. E aquele homem tão
tão doutor, tão detentor da chave do conhecimento. E Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E o que ele disse? Como é que eu vou nascer de novo? Veja o que é a falta do conhecimento. Conhecer o amor de Cristo. Isso é uma outra coisa que ele menciona para os Efésios. Conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, a pessoa que conhece o amor de Cristo, né, que excede todo o conhecimento, dentro desse conhecimento, conhecer a Cristo, nós temos que focar em conhecer o amor de Cristo, porque é isso que vai nos dar compaixão, paixão pelas almas, o desejo de ser como Ele, conhecer o amor de Jesus. Porque você passa a conhecer o amor, quando você passa a conhecer o amor de Jesus, você sabe o que você tem que amar. E não é fácil. Amar o seu inimigo, orar por ele, bendizê-lo, querer que ele sente na mesma igreja que você. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. O amor de Cristo excede todo o conhecimento. Por quê? Lá no final, mas vamos ler inteiro. Estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Qual é o grande mistério de Deus? É Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você gosta de Daniel? Eu também gosto. Mas Jesus disse: olha, muitos justos gostariam de ter visto, ouvido o que vocês veem e ouvem, e não puderam. Falando para os apóstolos. Eles queriam ter um Novo Testamento como nós temos. Eles queriam ter conhecido Jesus como nós conhecemos, mas eles não conseguiram. A saber, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, meus irmãos, aqui para a gente poder terminar, né, nossa última lição que a gente pode aprender com esse conhecimento de Daniel, que nós falamos mais um pouco, ele desejava sempre conhecer mais a Deus. Isso só é possível conhecendo a palavra de Deus. Ele tinha um interesse muito profundo em conhecer a palavra, e aí, meus irmãos, tinha coisa que ele não conseguia entender. Quando Daniel lia, e ele queria entender aquela passagem, né? E quando ele não conseguia saber, o que ele fazia? Ele começava a orar, ele começava a jejuar para adquirir o conhecimento. Coisas que eram confusas na sua mente, ele clamava a Deus, ele queria saber. Meus irmãos, aquele homem tinha uma oração, que eu estava dizendo ontem para a igreja, brigou o céu com o inferno, né? Deus disse para o anjo: vai lá, leva o conhecimento para ele. No meio do caminho, Satanás: não, daqui você não passa, né? Você não vai levar esse conhecimento. Aí teve que vir o arcanjo Miguel, né? A cavalaria: solta ele, rapaz, solta ele, solta, né? E aí Satanás solta, ou seja, o príncipe da Pérsia, o inimigo, ele ficou resistindo 21 dias para que o conhecimento não chegasse a Daniel, mas ele orava a Deus para ter esse conhecimento, e Deus dava o conhecimento para ele. Isso explica porque Daniel ficou tão próximo de Deus, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais o amamos, porque nós aprendemos que Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. Olha o que o dom do conhecimento faz em nós, nos faz amar, admirar cada vez mais a Deus. Aquela lista, meus irmãos, que eu falei no começo é enorme, mas é muito importante. Olha o conselho aqui de Oséias: conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus. Conheçamos
e prossigamos em conhecer a Deus. E se é possível você conhecer mais a Deus, leia a Bíblia, irmãos, ore a Deus pelo conhecimento, mas não para você se tornar um arrogante, para você ter aqueles princípios de Daniel. Você pode mostrar aquela tela de novo para mim, filho? Né? Pode? Ele vai lá, pode ficar sossegado que ele acha. Né? Vamos lá? Aquela que tem um monte de coisa do Daniel. Vamos lá. Menos. Isso. Olha lá. O conhecimento nos faz mais próximos de Deus, mais gratos, mais reconhecedores dos nossos pecados, das nossas fraquezas, mais humilde, mais humano, mais amoroso, mais fiel, mais desejoso de conhecer a Deus. É isso que o conhecimento faz. O verdadeiro conhecimento, aquele que vem dos céus. Que é, meus irmãos, o que nós devemos desejar em oração, em leitura da palavra de Deus. Amém?